Verdade. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação, orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Mensagem Ajudemos a Vida Mental, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier e do livro Fonte Viva. Deste modo, iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz notícias e informações do movimento espírita em nossa região. E no final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem Ajuda-te, do livro Instrumentos do Tempo, trazido pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Ajuda-te, rogando amparo ao Senhor. Não ouvides a prestação de amparo a ti mesmo. Deus confere ao lavrador a luz do sol, a bênção da chuva e o favor do vento, mas não lhe dispensa o próprio suor no trato da sementeira para que a colheita lhe surja às mãos por recurso divino. Concede ao artista o mármore bruto e burio e a inspiração generosa. Entretanto, não o exonera do próprio labor, da concepção da obra-prima. Pedirás o concurso do céu em teu benefício. Entretanto, de que valeria a bênção do alto se te consagras deliberadamente ao menosprezo da própria vida? O médico mais competente nada conseguirá na assistência ao enfermo que não deseja curar-se. E o professor mais exímio nada alcançará do aluno que foge sistematicamente à lição. A oração será sempre o desejo expresso, exigindo esforço próprio, a fim de concretizar-se. Lembremos de que um edifício não se ergue do solo tão somente pela beleza e pelo merecimento da planta. A prece que nos exterioriza o anseio do progresso e da luz é o projeto louvável de nossa melhor esperança. Mas, se em verdade pretendemos chegar ao progresso e à luz, que anelemos ardentemente, e é preciso nos disponhamos a lutar e sofrer, trabalhar e servir na construção de nosso ideal. Ajudemo-nos cada dia para que o céu nos ajude com devido proveito, de vez que o céu ajuda sempre, mas nem sempre sabemos aquilo que procuramos, para fixar em nosso caminho a incessante ajuda celestial. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização do 17º SEAGME, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco. Com a temática central, a família.
É no período do Carnaval, dia 23, 24 e 25 de fevereiro. O local é na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. O evento tem início às 2 horas da tarde e vai até às 5h30. A abertura terá por tema A Família em Foco, Educar para a Transformação da Alma, com o palestrante Luiz Fernando Lopes. Em seguida, nós teremos Sueli Verkausen, que abordará o tema A Família Universal na Perspectiva Cristã e Espírita. E fechando o evento, na terça-feira, teremos Rodrigo Deodato. Ele abordará o tema Educação do Espírito para a Regeneração da Humanidade. A entrada é franca, todos estão convidados. É uma realização do Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru. Lembramos vocês que têm acesso à internet, podem assistir gravações do programa Espiritismo em Marcha no YouTube. É só colocar a indicação em pesquisa Programa Espiritismo em Marcha. Aproveite e se inscreva em nosso canal gratuitamente. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Mundos inferiores e mundos superiores. Continuação. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos, e a todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus. Sede provisória, Colégio Municipal Álvaro Lins. Sala ao lado do Ginásio Municipal, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Francisco de Assis, localizado na Rua Argentina, número 30, bairro Nossa Senhora das Dores. Ponto de referência, praça por trás da delegacia do Morro Bom Jesus. Reuniões públicas, sábados, às 4h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Resposta dos Espíritos. Certas pessoas
têm um poder mágico muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau. E nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Comentários de Emmanuel sobre esta passagem bíblica encontra-se na mensagem intitulada Diversidade, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí, a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova com o cristianismo redivivo aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes e sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós, outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável é edificante, é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstâncias alguma deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados e quartas às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis.
Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. Através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você pode participar, interagir, trazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Queremos lembrar aqui outra vez esse importante evento que teremos durante o Carnaval aqui em Caruaru. É o 17º SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, que se realiza no domingo, segunda e terça-feira de Carnaval, sempre a partir de 2 horas da tarde, com temas onde vão ser abordados, através de palestrantes espíritas muito experientes, a temática central, a família. E teremos a participação de Sueli Verkalsen, Luiz Fernando Lopes e também do Rodrigo Deodato. As palestras são abertas ao público, a entrada é franca, todos estão convidados a participar. Divulguem esse evento àqueles que moram em Caruaru, próximo à nossa cidade, e que não viajam, ficam na cidade, não percam essa oportunidade ímpar de aprofundar o conhecimento sobre a doutrina espírita. E queremos também lembrar vocês que nos acompanham que é possível assistir gravações do programa Espiritismo em Marcha através do YouTube, digitando Espiritismo em Marcha. Em pesquisa você encontrará inúmeros vídeos e pode inscrever-se gratuitamente em nosso canal para ser sempre avisado quando houver um vídeo novo. E nós temos aqui, enquanto você não nos liga, e também lembramos que aqueles que nos acompanham através do Facebook, das redes sociais, podem também participar mandando perguntas através da internet. É possível atendermos durante o programa ou, caso não haja tempo, nós responderemos também via redes sociais, esclarecendo a dúvida que algum ouvinte tem. Nós trouxemos aqui uma pergunta com os temas que estamos abordando e a qualquer momento interromperemos para atender você que nos ligue para o telefone 2103 1170. No período de Carnaval, ocorre uma mudança na psicosfera espiritual que nos envolve? É exatamente isso que a doutrina espírita nos diz. Há uma obra que sempre fazemos referência como sendo excelente para o esclarecimento desse tema, que é Nas Fronteiras da Loucura. É uma obra trazida a nós pelo médium Divaldo Pereira Franco. Possível de você encontrar em alguma instituição espírita, inclusive na livraria aqui do Shopping Caruaru. Então, Nas Fronteiras da Loucura e também o livro Entre Dois Mundos. Há uma abordagem muito clara sobre as interferências espirituais doentes, desequilibradas, que se dá em termos de intensificação durante esses dias do Carnaval, inclusive os dias que antecedem. Não é por outro motivo que o excesso do uso do álcool, do excesso das sensações físicas, aonde normalmente a irresponsabilidade pelo uso do corpo provoca uma atração intensa de espíritos associados a esse tipo de desequilíbrio no plano espiritual e proporciona uma mudança na psicosfera ao redor da Terra, sobretudo no Brasil. É o que é analisado nessas duas obras que citamos. A principal delas é Na Fronteira da Loucura, e que aborda a interferência dos espíritos benfeitores durante os dias de Carnaval no Rio de Janeiro, mas que aí nós podemos aplicar a qualquer outro estado. Então, há realmente essa interferência, é causadora muitas vezes da intensificação dos vícios, de crimes, de acidentes de trânsitos e de problemas outros aonde
as pessoas abrem pelo seu campo mental e emocional um campo favorável a essa interferência negativa. É claro que a bondade e a misericórdia divina sempre procura intervir e ajudar através do trabalho dos espíritos do bem, mas, de certo modo, deixa o alerta e a advertência do cuidado maior que todos nós devemos ter durante esses dias. Por isso deixamos aí a sugestão excelente de vocês poderem aí participar desse seminário sobre o Carnaval aqui em Caruaru. Em todo o Brasil, em diversos estados, há programações especiais espíritas durante os dias do Carnaval. E aqui em Caruaru já é o 17º ano que vimos trazendo esse seminário organizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal do Espiritismo em Caruaru. Bom, temos alguém que está nos ligando? Bom dia. Bom dia. Pois não? Não gostaria de identificar, só quero fazer uma pergunta. Tá certo. Por que essa religião de vocês tipo, mata uma galinha, a galinha está viva, aí queima ela e deixa só o corpo de fora? Certo. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Nós agradecemos muito a participação. O nosso ouvinte nos indaga por que a religião espírita mataria galinhas queimando e entrando em algum detalhe. É importante deixarmos bem claro que o espiritismo, a doutrina espírita, é estabelecida sobretudo na promessa feita por Jesus no seu Evangelho, em João capítulo 14, sobre o Consolador prometido, de maneira nenhuma tem esse tipo de prática em suas instituições. Sabemos que há algumas religiões de ordem afro-brasileira que estabelecem esse tipo de, praticamente, de monstruosidade contra os animais que a doutrina espírita nos ensina a ver eles como sendo nossos irmãos. Então eu quero deixar bem claro para o nosso ouvinte e para outros que nos acompanham que no espiritismo de modo nenhum há nenhuma prática ritualista de matança de qualquer tipo de animal. Pelo contrário, as obras espíritas, diversas delas, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nos chama não só ao respeito pela vida do animal, como também não utilizar do animal para alimentação cotidiana que, infelizmente, ainda faz parte do prato de muitas pessoas. Então, os livros espíritas não só orientam e esclarecem que os animais são nossos irmãos de caminhada. Nós evoluímos desde o átomo, desde o mineral, ao vegetal, ao animal, para, como espírito individualizado e inteligente, estarmos na raça hominal. Mas os animais têm que ser vistos com respeito, com cuidado. A missão do superior é proteger e amparar o inferior. Então, os homens, a humanidade, por definição das leis divinas, têm obrigação de cuidar da vida dos animais e não utilizar essa vida em termos de rituais e muito menos ainda como alimento. Porque hoje, cada vez mais, a medicina, a ciência tem evidenciado a série de doenças, desde doenças principalmente na área do câncer, a problemas cardíacos, proveniente da alimentação de animais, quer da alimentação bovina, quer de aves, quer de qualquer tipo de animal. Hoje, taxativamente, é uma forma identificada explicitamente pela medicina como sendo contrário à nossa saúde. Então, eu fecho aqui o esclarecimento à pergunta do nosso irmão, deixando bem claro que não há, de forma nenhuma, em nenhuma instituição espírita de fato, porque é necessário dizermos que há certas casas que podem colocar o nome de espírita para enganar, porque se nessa casa é feito qualquer tipo de ritual
qualquer tipo de sacrifício, sobretudo de animais, de maneira nenhuma isso tem a ver com o espiritismo. Então é preciso deixar bem claro, o espiritismo respeita todas as religiões e não condena a expressão humana imperfeita e muitas vezes errada em muitas delas. Compreende tudo, compreende todos, mas evidencia que os centros espíritas de modo nenhum têm a ver com esse tipo de prática. Então eu recomendo ao nosso irmão que nos fez a pergunta ir assistir uma palestra, uma reunião espírita, para ele ter ideia da realidade dessa informação que eu estou dando. Inclusive os seminários que há pouco nós havíamos feito aqui a referência, para ele ter uma ideia de que o espiritismo não tem nada a ver com isso. Há pessoas, às vezes por desinformação, às vezes mal intencionadas, que enganam divulgando práticas, rituais e sacrifícios como sendo espiritismo e não tem nada a ver com o espiritismo. Então eu quero lembrar ainda aqueles que nos acompanham pelo telefone 2103 1170. Ainda é possível participar do programa, tirando dúvidas, fazendo perguntas. E enquanto você não nos liga, nós temos aqui mais uma pergunta com os temas que abordamos. A qualquer momento interromperemos para lhes atender. Ouçamos aí mais uma pergunta. Por que o Espiritismo é considerado cristianismo redivivo? Como vimos na mensagem de Emmanuel, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Bom, nós vamos atender aqui um ouvinte e depois voltamos à questão. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu gostaria de ficar fazer agora a pouco e falar de novo. Certo. Baixa o som do rádio, por gentileza, que está dando uma interferênciazinha. É porque está respeitando aí, eu entendi. Só que eu moro num lugar aqui, não vou especificar. Aí, do lado da minha casa, tem um povo que é espírita, que vive espírita. E ele, uma semana dessa aí, uma galinha daqui de casa, o quintal deles, e eles pegaram a galinha e queimaram a galinha. Queimaram e só deixaram a galinha queimada. Morta, queimada, a cabeça queimada e o corpo todo cheio de queima. Aí eu queria que você tirasse essa dúvida aí. Tá bem. Acompanha aí pelo rádio a nossa resposta. Em verdade, esse tipo de prática que envolve matar o animal, ele é estabelecido como uma espécie de vínculo e de atração para espíritos inferiores, para espíritos embrutalizados, e que mesmo não estando mais na terra, num corpo como o nosso, mantêm hábitos e desequilíbrios que interagem com esse tipo de prática. Mas, como eu havia esclarecido bem, o Espiritismo, e como há pouco estávamos esclarecendo a pergunta, é o cristianismo redivivo, porque ele lembra todos os ensinos do Cristo, estabelecem revelações novas e um entendimento mais aprofundado do que Jesus ensinou, e que, por mostrar-nos que a vida continua depois da morte do corpo, ele é a doutrina cristã mais consoladora, que mais estabelece possibilidade para que o homem enfrente sofrimento, tristeza, dificuldade, de cabeça erguida, de forma equilibrada. Mas eu digo ao nosso irmão, voltando à questão que ele citou, que ele saiba, primeiro, não se preocupe com esse tipo de prática que outros fazem e que vinculam os outros a questões que depois terão que resolver. Mas o que você pode, caso surja a oportunidade, é de incentivar essas pessoas a entender e conhecer o que é de fato o Espiritismo. Para quem sabe mais adiante, elas poderem superar esse tipo de prática que, na verdade, é um desequilíbrio e uma ofensa e uma falta de respeito
aos animais que devem ser vistos como nossos irmãos. Então é esse esclarecimento que eu tenho para dar ao nosso irmão. O horário já se aproxima para o final do nosso programa e eu agradeço a todos a participação. Acompanhemos aqui ainda uma prece de finalização do programa de hoje. Bom, alguém nos pediu algum esclarecimento sobre a prece. Na verdade, a doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, dá um esclarecimento profundo sobre a temática da prece. Antecedido pelo capítulo Pedi e Obtereis, eu recomendo a todos aí que nos acompanham. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é muito fácil de encontrar em qualquer livraria, a preços bastante populares, e deixa bem claro para nós que através do pensamento nós interagimos com os espíritos do bem, quando elevamos o pensamento aos ideais de fraternidade, de amor, de caridade. E a prece é justamente esse elo de ligação profunda entre nós e o Criador. Nós agradecemos a todos aí a participação. Estejam conosco no próximo domingo às 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.